Seja muito bem-vindo, meu nome é Hernandes Maceira e no vídeo de hoje você vai entender como é que você pode fazer a fritura da maneira correta sem errar nada, tá bom? Roda a vinheta. No vídeo de hoje, como eu já mencionei, você vai aprender a fritar o seu salgado da maneira correta sem ter nenhum erro, tá bom? Você vai aprender também algumas dicas e alguns macetes que você pode fazer aí na sua casa para poder te ajudar na hora da fritura. Essas dicas fazem que você tenha mais desempenho, maior qualidade e, lógico, quando você tiver um perrengue você não vai ficar na dúvida, a não ser usar as coisas que eu vou te falar, tá bom? Se você está começando do zero, esse vídeo é importantíssimo para você. Por quê? Porque é exatamente o que eu vou fazer aqui, como se não tivesse absolutamente quase nada. Vou fazer duas maneiras de fritar e você vai entender aqui comigo como é que vai ser isso, tá bom? Vou fritar na fritadeira normal e depois vou fritar em uma panela normal com óleo no fogão. Isso. Eu vou fritar dessa maneira porque muitas pessoas vão fritar no fogão e outras pessoas já têm alguns materiais de lanchonete, tipo fritadeira a gás, basicamente R$90 uma, e algumas pessoas já compraram e já estão iniciando dessa forma. Então, por esse motivo, eu vou estar fritando em dois equipamentos. Na fritura a gás, no tacho a gás, em uma panela normal, no fogão. Vamos lá, vamos logo iniciar esse vídeo para poder não ficar tão longo. Só não esquece, curte, compartilha lá no WhatsApp, eu estou gostando demais de ver vocês compartilhando no WhatsApp. E segue a gente, tá bom? Manda para o máximo de amigos que você tem, para poder ele ver que é possível trabalhar em casa sem precisar ter que ficar se amarrando com um patrão chato ou então ter que ficar indo de hora em hora. Vamos supor, as pessoas que estão fazendo o mesmo método que eu vou estar ensinando aqui para vocês, aqui em casa, só ontem faturaram R$117. R$117. Se a gente for tirar a margem de lucro, ela tem um lucro mais ou menos de R$59 a R$65. Uma diária de uma pessoa que trabalha assalariado é mais ou menos de R$42 a R$45. Vai pegando aí, tá bom? E detalhe, ela não trabalhou 8 horas seguidas. Ela trabalhou 4 horas. Desde o tempo de produção, desde o tempo de abertura da loja e desde o momento que ela fechou. Eu sei, ela fechou cedo. Ela fechou muito cedo. Ela abriu no horário que eu falei, que são o horário de picos, que é o horário que mais vem pedidos. Tá bom? Se você quiser trabalhar bastante também, tem essa opção, mas tem os horários certos para poder você trabalhar, e esses horários são os horários que vem mais pedido. Lembrando, eu estou falando isso para vocês, mas o vídeo sobre esse tipo de trabalho para poder você fazer em casa, e que não envolve ficar atendendo pessoa por pessoa, é preparar pedido, entregar o pedido para o motoqueiro levar, eu vou estar trazendo mais na frente. Então, se inscreve no canal, simplesmente para poder saber como trabalhar em casa e ganhar mais do que um assalariado, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender agora de vez como você pode fazer uma fritura perfeita aí na sua casa, seja no fogão ou no tacho. Vamos lá? Primeira dica logo aqui de início, para poder você não sofrer nenhum tipo de machucado ou algo do tipo. É nessa mangueirazinha aqui assim, ó. Você vai ter duas válvulas, a válvula de baixo e a válvula de cima. O que eu aconselho? Essa válvula aqui já tem que estar aberta, certo? Sempre tem que estar aberta na quantidade ideal. Vamos supor, eu só vou ligar só aqui embaixo, o gás vai passar e aqui já vai estar aberto, certo? Quando eu ligar aqui embaixo, presta atenção, quando eu ligar aqui embaixo, pouquinho, eu já vou acender, normal, deixo lá dentro e já acendo aqui mesmo. Ele já está, ó, na temperatura que eu quero, correto? Na forma como eu quero, e eu simplesmente liguei só aqui. Quando eu for desligar, eu simplesmente vou desligar apenas aqui. Por quê? Porque aqui ele vai diminuindo todo o gás e não vai ficar nenhum gás aqui, ó, na mangueira. Ele diminui tudo e a mangueira fica livre. Isso evita que rompa aqui e rompa aqui, correto? O gás acabou aqui, mangueira livre, sem nenhum tipo de gás. Correto? Pronto, primeira dica, logo essa. Abriu aqui, acendeu aqui e fechou. Vamos para a segunda dica? Ventilador. Ventilador no fogo? Lógico que não. Um ventiladorzinho comum, apontado para cima, fazendo com que toda a fumaça vá lá para fora. Vai evitar fumaça na sua casa e vai evitar também catinga de salgado no seu ambiente. No caso aqui é a minha sala de estar, né? Ó, todo montadozinho para poder simplesmente fazer pedido e mandar para o motoqueiro levar. Beleza, segunda dica dada. Vamos agora para a terceira. Passou 1 a 2 minutinhos, vamos colocar o palito de fósforo lá. Preste atenção que já está começando a criar bolhas.
Você vai usar a dica que a sua avó já tinha te falado há muito tempo mesmo. Vai pegar um palito de fósforo, vai colocar no óleo e vai esperar acender. Enquanto isso, eu já separei aqui os salgados que eu vou utilizar. Vai ser pouco, porque se eu for fazer 10, eu não vou aguentar comer tudo de uma vez. Lembrando, aqueles salgados ali estão pedrados, estão altamente congelados. Aqui, ó, pedrado. Pedra. Isso é para consumo próprio, viu? Do ponto. Acendeu. Pronto, perfeitamente. Agora a gente vai tirar os palitos de fósforo. Correto? Lembrando, salgado sempre precisa estar sendo coberto pelo óleo. Hernande, quantos óleos tu colocou aí nessa fritadeira? Nessa fritadeira de 7 litros, eu coloquei apenas 3 garrafas de óleo. A ideia aqui era fritar salgadinho de festa, só que eu estou mostrando aqui para vocês que também é possível você fritar salgado normal. Primeira dica, você não vai, em hipótese nenhuma, mexer no salgado assim que colocar. Por quê, Hernande? Por que você não pode mexer no salgado? Simples, se você mexer aqui agora, ele vai pegar nas bordas da cestinha e como ele está muito frágil, ele vai meio que tirar a farinha de rosca e vai também tirar toda a qualidade do salgado. O tempo que a gente vai utilizar para poder fritar esse salgado é cerca de 3 minutos a 4 minutos. Como eles estão congelados, você vai usar 4 minutos fechado, tá bom? Quando der 4 minutos, você vai verificar. A altura do fogo vai definir bastante se vai ser 4 minutos ou mais ou menos. Então, quando der 4 minutos, é a base. Você precisa verificar se o salgado já está bom. 40 segundos passados, você vai começar a mexer para poder ele realmente modificar o lado que ele vai estar fritando. Porque se ele ficar só de um lado, ele não vai fritar tão bem o outro lado. E por aí vai. O que acontece? Ó, bem simples, bonitinho, né? O que acontece? Como eu estou fritando pouco salgado, eu acabei não mostrando no vídeo, mas eu precisei desligar a mangueira antes para poder a temperatura não subir tanto e assar demais o salgado. Como assim? Ele poderia ficar de duas formas, congelado por dentro ou muito escuro mesmo. Qual foi a solução? Desligar a mangueira antes para poder o salgado não assar tão rápido. Outra solução seria você colocar o salgado antes do palito de fósforo acender, porque assim ele demoraria mais tempo para fritar e como o meu salgado está congelado, lembrando, o meu salgado está congelado, ele não vai ficar o recheio congelado lá dentro. Então você pode colocar antes mesmo do palito de fósforo acender. Somente se o seu salgado for em pouca quantidade. 3 unidades, 2, 4 unidades, por aí vai. Se for de 12 unidades para cima, você não pode fazer isso. Você deve esperar o tempo normal. Porque assim, como é mais quantidade, quando você coloca a cestinha de salgado, a temperatura do óleo baixa muito mais rápido. Vai de 180 para 135, 140 e por aí vai. Ele baixa tanto que demora exatamente os 3 minutos a 4 minutos para poder fritar e ficar nessa consistência aqui. Beleza? Vamos agora para qual? Vamos agora para o fogão, para poder a gente aprender a fritar no fogão. Ó, vamos lá. O processo é o mesmo no fogão, tá bom? Você não vai precisar fazer absolutamente quase nada de diferente na hora de coisar. Verifique se o fogo tá ligado. O fogo tá ligado. No fogo mais alto que você tiver, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um palito de fósforo e vai colocar a quantidade de 7 a 8 salgados para poder fritar em uma panela do tamanho que eu estou falando aqui. E você vai utilizar o mesmo princípio que eu usei lá. Esperar o palito de fósforo acender, ele vai acender e você vai colocar os 7 a 8 salgados tranquilamente. Você pode usar colher de madeira ou então aquelas bichinhas de pegar pastel para poder você virar o salgado. Pode usar da sua preferência. Só não pode plástico e nem silicone, tá bom? Detalhe, como eu não vou utilizar 8 salgados para poder fritar, porque já vai ser mais um salgado para poder eu comer aqui agora em casa, eu vou colocar ele numa temperatura antes de acender o palito de fósforo, tá bom? Eu vou colocar absolutamente agora, porque ó, quando começa a esquentar um pouco a mão, tipo, mais ou menos esquentar numa temperatura de um café bem quente mesmo, a mão, eu já posso colocar, a quantidade. Só pegar só um. Quero só um, rapaz. Um pedradinho. E vamos lá. Mesma coisa. Coisinha básica. Só esperar agora. A gente espera e vai virando com o tempo. Já já, quando esse daqui finalizar, eu vou abrir ele e vou mostrar como é que ficou, mesmo ele congelado em uma temperatura mais baixa. Essas são as únicas colheres que você vai poder estar usando para poder mexer o seu salgado. Ou também aquele bichinho de virar pastel. Vira, né? Correto? Virou. Tirou o excesso.
Guardou. E espera mais um tempo. Depois de ter passado um tempinho na fritadeira e já ter ficado com um cheiro de óleo, um cheiro de salgado, o salgado tá pronto, tá bom? Aqui, o salgado tá pronto. Essa é a cor ideal, tá bom? Essa é a cor ideal. Ó, lembrando que essas bichinhas aqui, ó, são farinha de rosca, tudo bem direitinho, certo? E vamos comer, né? Recheio super quente, tá ótimo, tá dado, tá bom? Tá perfeito. Caralho, tá gostoso. Basicamente é isso, beleza? Você aprendeu desde o início como você deve fritar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, se você vai fritar na fritadeira a gás, se você não vai fritar na fritadeira a gás, vai fritar no fogão. Você aprendeu isso, tá bom? E da maneira correta. Eu fritei apenas algumas unidades, então é por isso que o meu método foi diferente, mas você já vai entender quando você tiver com uma encomenda de 2 a 3 salgados, vamos supor, 2 a 3 salgados para poder fritar na hora. Você já vai ter que aprender aqui comigo fazendo o meu método. Vou colocando na temperatura um pouco mais baixa para poder o salgado demorar mais tempo lá, para ele fritar bem direitinho. Isso, lógico, se ele tiver congelado. Se ele tiver congelado, você vai fazer exatamente isso que eu falei para você. Caso contrário, você vai seguir o passo a passo padrão. Você simplesmente vai esperar chegar a 180, que é quando o fósforo acende. Chegou a 180, você vai colocar o salgado e vai esperar de 2 ou de 3 minutos e meio a 4 minutos. Como o seu salgado vai estar 100% natural, você vai esperar apenas 3 minutinhos. É todo o tempo que eu falo. Apenas em 3 minutinhos sai. Em 3 minutinhos sai. Beleza? Independente da quantidade. Seja 20 unidades, seja 10 unidades, a temperatura do óleo vai ser 180. Então você vai esperar 180, vai colocar o salgado e vai esperar os 3 minutos. Lógico, se você colocar 20 salgados na temperatura de 190, ainda vai dar certo. O mesmo ocorre quando você colocar uma temperatura de 170 com baixa quantidade de salgado. O mesmo ocorre, vai dar no mesmo, beleza? O importante é você ter uma base. A base é 180 de temperatura. Você pode usar termômetro ou aquelas pistolas para poder medir a temperatura, ou um fósforo, caso você não tenha nenhum dos dois. 180, esperou 3 minutinhos, seu salgado vai estar bom. 40 segundos sem mexer salgado nenhum, deixa lá, não vai mexer, não mexe. 40 segundos sem mexer. Deu 40 segundos, dá a primeira sacudida. Passou mais um tempinho, dá a segunda sacudida e por aí vai. Você não é simplesmente colocar o salgado na fritadeira e deixar lá ele fritar e depois tirar. Não é isso. Você vai ter que balançar. Isso. Sacode o esqueleto. Tô frescando. Você vai ter que balançar. 40 segundos passou, você vai balançar ele. 30 segundos passou, você balança novamente. Porque, querendo ou não, salgado precisa dourar todos os lados. Principalmente se você não usar a quantidade de óleo necessária. Tá bom? A quantidade de óleo necessária é de acordo com a fritadeira de vocês. O salgado tem que estar transbordando. O óleo tem que estar por cima do salgado. Não abaixo, nem no meio, nem faltando uma pontinha. Tem que estar passando. Essa é a temperatura ideal de óleo para poder você utilizar. Beleza? Eu acho que eu falei absolutamente tudo que eu deveria falar. Eu não sei se o vídeo ficou muito longo. Ó, outra coisa. Viu? Deu fome. Outra coisa é que eu vou estar deixando aqui embaixo, um e-book sobre empreendedorismo. Eu traduzi um livro lá de fora para cá para o Brasil sobre mentalidade empreendedora. E você vai estar recebendo só por ser inscrito do canal de maneira gratuita. Tá bom? Esse livro é vendido por R$19,90 e você vai receber de graça. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição o e-book para poder você baixar. Simplesmente você vai colocar o seu WhatsApp e o seu endereço de e-mail. Não se preocupa que eu não vou encher seu saco no WhatsApp, tá bom? É só pra gente ter um contato, só para poder a gente ter um contato seu, tá bom? É simplesmente isso. Beleza? Não esquece de compartilhar para toda a sua família. Não esquece também de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, foi um prazer ensinar isso para você. Muito obrigado mesmo, vocês moram aqui no meu coração, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!